Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Agora, melhor agora, tá? Sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula é de Páscoa, né? A gente sabe que a Páscoa já tá aí, né? Piscou, já tá aí. Alguém faz para vender? Quem? Que vai fazer ou que já faz? Ah, é? Aí você já faz? Segunda? Mas só faz Páscoa ou faz tudo? Ah, é? Trouxeram alguma coisa aí para mim experimentar? Não? Então eu vou pensar na degustação depois, tá? A Sônia, alguém já conhece a Sônia? A Sônia está fazendo aula aqui hoje, mas é aula lá fora. Aí ela vai, eu só vou me apresentar aqui, ela vai fazer as receitas e eu vou ficar sentadinho aí. Tá? Pessoal, hoje temos duas receitinhas. Um ovo crocante de amendoim e um ovo banoffee, tá? Então, são duas receitinhas bem fáceis de fazer. Dentro da receita tem alguns passos. Tem alguns que eu vou só explicar pelo fato do nosso tempo, aquela coisa toda, senão a gente tem que cozinhar muita coisa. Tem alguns que eu vou só explicar, mas nada que vocês não consigam fazer na casa de vocês, tá? Então, o ovo banoffee eu vou fazer a casquinha, tá? Mas se quiserem utilizar o biscoito, o moído, aquela coisa toda, aí tem questão de preço, de custo, de sabor, então aí vocês que escolhem. No caso aqui, a banana, eu vou colocar ela caramelizada. Então, eu fiz aqui como se fosse um patezinho da banana, para ela ter uma durabilidade maior e também fica mais saboroso. Eu não coloquei canela, porque pode ser que tenha alguns que não gostam, ou todos gostam, ou tem alguém que é alérgico. Então, eu não coloquei. Mas, se quiserem colocarem canela, dá para pôr também, fica bem legal. Tá? Eu vou explicar para vocês como eu caramelizei ela. O de amendoim, a gente vai fazer um crocante, que é esse aqui, ó, tá? Isso vai ficar para a segunda aula, que a gente agora vai fazer o do banoffee, tá? Então aqui para a gente fazer a banoffee, eu tenho aqui uma massa de casquinha, tá? Que é uma massa crocante que dá para fazer biscoitinho. Essa massa é bem bacana porque ela vai um pouquinho de amido, então ela fica uma massinha bem quebradiça, tá? Então fica uma massinha bem legal. Aí pode usar tanto margarina ou pode usar manteiga, tá? Aí vocês escolhem, tá? Ó. Então a gente vai usar aqui, ó, 100 gramas de manteiga, temperatura ambiente. Aí eu vou usar também o açúcar de confeiteiro, tem vários produtinhos nossos aqui, ó, na gôndola, tá? Para quem tá nos assistindo aí depois, ou as meninas estão gravando vídeo ali, né? Às vezes fica meio perdidinho depois, né? Mas, tá? Então tem alguns produtos da Mavaléria aqui, tá? Então, vou utilizar 100 gramas de manteiga, 100 gramas do Snow Sugar, 25 gramas de ovos, pessoal. Eu vou ter que colocar metade de um ovo, tá? Então, para a gente colocar metade de um ovo, a gente tem que quebrar no recipiente e bater ele para a gente tirar uma quantidade, tá bom? Aí eu tenho também aqui aroma de baunilha, farinha de trigo e amido, tá? Ainda vou chegar nesse ponto, tá? Ó, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o aroma de baunilha e vou misturar tudo, tá? Então aqui eu já tenho o amido, o açúcar e a farinha. Manteiga. Ainda vou chegar nesse nível aí, tá? Vou sentar aí. Ó, sem fermento, tá, pessoal? Sem sal. Tudo que a gente for usar, a pergunta boa, né? É manteiga mesmo, tá? Mas se quiser fazer com margarina, dá para fazer. Pode. Não, sabor, textura, né? Tá? Ó, e aqui é só misturar. O detalhe dessa massinha aqui, que eu coloquei agora 100 gramas de manteiga e depois ela vai mais, mais 80 gramas de manteiga. Aí vocês vão entender por quê, tá? Então, ela vai ficar com biscoitinhos. Um biscoitinho a gente vai enrolar no filme plástico e vai levar para a geladeira para gelar. Depois que gelou, a gente vai abrir entre dois plásticos filme e levar para o forno para assar, tá? E aí a gente vai fazer com que ela fica como se fosse um biscoitinho, tá? Feito isso, eu vou triturar toda ela, ela vai formar uma farinha, aí sim eu venho com mais manteiga para ela ficar uma basinha bem consistente, a hora que a gente colocar na lateral, ou aqui a gente vai colocar na lateral do ovo, tá? Aqui não precisa sovar, tá? Igual pão, é só misturar mesmo, porque a gente quer uma massinha bem crocante aqui, tá? Se eu começar a sovar demais aqui, vai ativar o glúten da farinha e vai ficar uma massa bem elástica, tá? Não é isso que eu quero. Tá? Ó. Então, tá passando uma listinha, assina para mim, por favor.
Coloca aí, Sônia. Ó, aí a minha massinha vai ficar assim, ó, tá? Aí o legal é sempre colocar dentro da geladeira para abrir um pouquinho, para ficar mais fácil. Ela gela, fica mais fácil para abrir, tá? Mas aqui, como a manteiga está numa temperatura ambiente, a gente está no ar-condicionado. Às vezes em casa, como a gente não tem um ar, alguma coisa, aí pode ser que eu tenha que colocar um pouquinho na geladeira para ficar mais firme, para depois abrir entre dois filmes de plástico, tá? Então, vou colocar aqui no filme plástico. E aí, pessoal, eu vou abrir ela entre dois saquinhos, tá? Ou em cima do papel manteiga e levar para assar, tá? Uma placa, o tamanho que vocês conseguirem abrir, tá? Aí, se for uma placa mais grossa, ela vai demorar um pouquinho mais para assar. Se for uma placa mais fina, ela vai assar mais rápido, tá? É o tempo dela ficar douradinha. A placa, não importa o tamanho, tá? Importa é que vocês abrem ela para ficar uma placa, tá bom? Não, não. A não ser que tiver muito calor, né? Porque aí se eu, por exemplo, eu deixei ela na geladeira, aí eu tô abrindo ela aqui, ela começa a ficar muito cremosa, muito mole. Aí eu abro com cuidado, se tiver necessidade, se precisar jogar um pouquinho de farinha, joga um pouquinho de farinha, abre e leva para a geladeira. Aí quando ela estiver bem, numa textura bem firme, a gente leva para o forno, tá? Forno 180 graus, 160 graus, e aí deixa ficar bem douradinho, tá? Depois que ela assa, ela fica uma placa normal, e quando você tritura, ela fica uma farofa. Ela fica assim, ó. Essa farofinha, ó. Aqui não tem como eu moldar ela em lugar nenhum. Então, por isso que depois que ela tá essa farofinha, eu vou acrescentar mais 80 gramas de manteiga. Tá? Sabe quando a gente pega o biscoito, tritura e coloca manteiga? Esse processo é o mesmo. A diferença aqui é que eu tenho uma base de biscoito que eu fiz artesanal, então eu estou limando aquela parte do biscoito, tá? E aí quando a gente coloca a manteiga, ela vai ficar desse jeito, ó. Então eu consigo moldar ela, tá? Então a gente pode fazer base de tortinha, fazer uma cheesecake, colocar o creme e levar para o congelador, tá bom? Então essa aqui é a parte da massinha, tá? Agora, se quiser fazer com o biscoito, aí é só triturar o biscoito, colocar a manteiga e vai ficar nesse ponto, tá? Tudo bem até aqui? Não? Ixi. Daqui a pouco. Ó, tá? Aí, pessoal, essa aqui, ó. Ah, eu não quero colocar a manteiga, a segunda parte da manteiga. Eu posso só usar assim, tá? Tritura, coloca embaixo ali da casca do ovo depois na hora de montar. E aí vem com o recheio, doce de leite, vem com a banana caramelizada. Ou eu posso fazer na tacinha também, tá? Coloca essa farofinha na tacinha, coloca o doce de leite, aí coloca a banana e finaliza com o marshmallow, tá? Então dá para fazer várias coisas com essa aqui, tá? E aí a gente vai fazer agora o brigadeiro de doce de leite, tá? Posso usar o doce de leite direto? Pode, né? Mas um brigadeiro de doce de leite é muito mais gostoso, tá? Então, ó, aqui no meu potinho aqui, ó, eu já tenho os ingredientes que eu vou usar no meu brigadeiro. Tem o leite condensado, creme de leite, a cobertura branca e o doce de leite, tá? Então, o doce de leite, o que vai acontecer? Pode ser que se eu usar um doce de leite mais clarinho, eu vou ter um brigadeiro mais clarinho. Se eu estiver usando um doce de leite mais escurinho, ele vai ter uma textura, uma cor, aliás, mais escurinho, tá? Ó. Então aqui, leite condensado, creme de leite, a cobertura branca, a moedinha. E aí é só mexer o doce, tá? Ó. Ó, vou deixar ele ferver aqui um pouquinho, aí eu mostro pra vocês. Aí eu vou chamar uma pessoinha aqui pra cozinhar, tá? E depois a gente segue a receita, tá? Ó. Quer por ele aqui? Eu ponho pra pegar. Ou quer por ali? Pode ser. Ó. Pessoal, aí para cozinhar o brigadeiro não tem jeito, né? Eu tenho que ficar sempre mexendo do meio para fora, da lateral para o meio. Não tem como eu
deixar aqui, deixa a encomenda para pegar depois, deixa a ligação para atender depois, senão o brigadeiro vai queimar, tá? Ó. E aí, todos os produtos que eu estou utilizando aqui hoje, pessoal, tem tudo aqui na Embaleme, né? Então, desde os produtos da Mavalérios, leite condensado, tá? Então aqui, ó, é só misturar bem. Eu vou só deixar ele começar a ferver. Aí eu vou passar para a Sônia que eu não sei fazer brigadeiro. É. Ixi, agora eu quero ver se ela vai saber mesmo, tá? Ó, e aí, sempre, esse aqui é um brigadeiro cremoso, não é um brigadeiro de enrolar. Se for de enrolar, o legal aqui é, às vezes, diminuir a quantidade da cobertura para 50 gramas, 100 gramas, tá? E deixar cozinhando um ponto, até aquele ponto que a gente chama Moisés, né? Ou que ele não gruda, você passa a espátula e não fecha, tá? Então, vou ver se você sabe fazer brigadeiro, né, Sônia? Ah, te peguei agora. É, ó. Tá? Então eu vou colocar aqui para a Sônia fazer, tá? Ele tá bem líquido ainda, ó. E eu vou mostrar o que eu já tenho pronto ali, tá? Deixa eu só... Ah, você acha? Não, mas você acha? Vocês acham que eu tenho uma dessa aqui? Não, né? Né, não? Privilégio? É, então, tá? Nossa, não vai cair. Deixa 120. Só, ó. Esse aqui, ó, é o brigadeiro doce de leite. Tá? Ó. Deixa ele esfriar e ele vai ficar com essa textura, tá? Isso aqui para rechear pão de mel, para rechear o próprio ovo, tá? Aqui, ó, é que eu vou fazer um depois bem parecido depois, mas esse aqui eu posso colocar castanha, posso colocar qualquer coisa crocante aqui, até mesmo esse pedacinho aqui, ó, da cobertura, ó, que tá com flocos, posso cortar pequenininho e colocar aqui. Ou então passando na hora que a gente for rechear o ovo, tá? Então aqui eu já tenho o meu brigadeiro, que já está frio, a gente tem que deixar ele esfriar para poder utilizar. E aqui eu tenho a banana caramelizada, tá? Cortei ela, aqui eu estou usando a banana nanica, que é a mais tradicional, que é melhor para fazer essa parte de doce, tá? Como que eu faço para flambar ela ou fazer esse purezinho, tá? Coloco uma quantidade de manteiga numa frigideira ou numa panela. Aqui eu usei 5 bananas, coloquei mais ou menos umas 30 gramas de manteiga. Tá? Coloca a manteiga para derreter, aí o interessante é que seja manteiga também, tá? Pelo fato do sabor, se a gente colocar uma margarina, não vai ter aquele gostinho gostoso que às vezes fica da manteiga, né? Aí eu cortei ela em pequenininhos, cubinhos, tá? Aí, uma dica, não tem aí na apostila, só tá para usar banana a gosto, tá? Então, é mais para vocês pegarem aí ou anotarem depois, tá? Então, como que eu faço? Então, umas 30 gramas de manteiga, 5 bananas cortadas, né? A gente corta ela em rodela, ou quiser cortar em cubos pequenos. E eu coloquei aqui aproximadamente umas 50 gramas de açúcar. Tá? Aí o que a gente faz? Coloca a manteiga para derreter, derreteu, joga a banana, vai dando uma misturada nela, e depois vai jogando o açúcar. Tá? E aí vai mexendo, ela vai virar esse purezinho aqui. Ó, tá? Quando eu faço assim, a durabilidade do meu ovo, a gente tem uma durabilidade maior. Uma vez 3, 4 dias, por exemplo. Se eu coloco a banana in natura, praticamente é um dia só, tá? Sem contar que ela vai ficar escura depois de um tempo, tá? Então sempre faz ela caramelizada, tá? E aí, Sônia? Queimou. Queimou? Vou achar mais. Deixa, tá. Não. É, tá? Mas a gente tá... Eu também sou acostumado com fogão a gás, né? Aí quando eu pego esse fogão, esse tipo aqui, eu também dou uma penada. Não, eu gosto, tá? Mas assim, a gente precisa começar, tem que estar mais atenado, porque ele aquece demais, né? Normalmente a gente tem, por exemplo, o fogão a gás, a gente está com a chama, às vezes a chama bate um ar, bate um ventinho, ela dispersa um pouquinho, volta, então a gente consegue controlar mais. Esse aqui não, é o tempo todo ele, se por exemplo a gente coloca 100 graus nesse aqui, ele vai estar 100 graus. Então no de chama ele é um pouquinho diferente. Mas aí quando eu pego esse tipo de fogões, esse ou esse aqui, aí a gente tem que tomar cuidado. Às vezes é uma panela que tem um fundo mais grosso, mas eu gosto de usar esse aqui, tá? Bem bacana, dá para usar legal mesmo, tá?
Não, o açúcar normal. Eu gosto de usar o açúcar branco, tá? Que é um da Mavalério. Sabe o vermelho, o rosa? Ele é um pouquinho mais grosso, eu gosto de usar esse, tá? Mas dá para fazer com o refinado, que eu às vezes tenho que tomar cuidado porque ele queima muito rápido, ou então dá para fazer com açúcar mascavo. O açúcar mascavo fica bem gostoso também, tá bom? Ó, então os dois recheios nossos aqui estão prontos. E aqui a gente vai fazer a casca, tá? A gente está usando aqui, eu vou usar a cobertura fracionada, é uma cobertura que não precisa fazer a têmpera, é só derreter e aplicar, tá? Então a gente vai fazer aqui com um detalhe branco e preto, tá? Vou derreter aqui para vocês. Deu, Sônia? Deu? Pode, pode. Dá para guardar. Pode ser que na geladeira, às vezes, ela vai ficar um pouquinho mais escurinha, por causa que vai caramelizando ainda o açúcar. Mas dá para deixar, tranquilo, tá? Ou também, se quiser deixar ela um ponto a mais, né, chegar a fazer um docinho de banana, coloca leite em pó, tá? Porque daí ela vai ficar bem clarinha também, não escurece muito, tá? E aí eu continuo deixando na geladeira e vou usando sempre que eu quero, tá? Para fazer as tacinhas. E às vezes tem as tacinhas da Banoff, né? Dá para fazer também ela assim, tá? Ó, aqui a gente tem a cobertura branca, tá? Para derreter, aqui, ó, eu coloco de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? Aqui derreteu mais rápido porque ela já estava um pouco derretida. Então, só fiz um processo aqui de aquecer, tá? Tá bom, tá. Tá, pode. Ó, a Sônia falou que não sabe fazer brigadeiro, né? Me engana que eu gosto. Ó, pessoal. Sai. Ó, tá? Então aqui, ó, ele vai ficar nesse ponto. Aí a hora que ele esfriar, ele vai ficar numa consistência bem parecida com essa, tá? Aí, aqui, ó, deixa ele esfriar bem pra gente poder utilizar. Sônia, coloca num potinho pra mim. Ou se quiser deixar aqui, acho que... Aí vou usar a panela. Tá? Essa uma receitinha de um docinho de leite que fica bem gostoso, tá, pessoal? Um brigadeiro de doce de leite fica bem gostoso. Tá? Aí, então, aqui eu vou fazer uma casca de 350 gramas, tá? Toma cuidado quando a gente for fazer as cascas para fazer os de colher, porque eu tenho que, por exemplo, se eu vou fazer um ovo de meio quilo, eu tenho que usar a forminha de 350 para fazer o ovo de colher. Se eu for vender por quilo ou alguma coisa desse tipo, tá? Porque quando a gente faz aqui, por exemplo, eu tenho um ovo de 350 gramas, tá? Quando eu peso ele, ele vai chegar a aproximadamente meio quilo, um pouquinho mais, tá? Então tem que ser sempre o a mais que eu tenho que vender, tá? Eu quero vender uma casca de 750 gramas, aí eu uso de meio quilo, tá? Aí se for, dá como base de meio quilo e 750 gramas, tá? Ó, então aqui eu vou fazer um detalhe com a casca, tá? Aí eu coloquei para usar a meia amarga e a branca, tá? Aí vocês escolhem qual que vocês querem utilizar. A questão da cobertura sabor meia amarga é só para fazer um detalhe, tá? E aí a principal que eu vou usar é branca, mas vocês podem inverter, tá? Ó. Então a gente joga aqui um pouco. Tá? Essa forma, ela tem aqui uma marca, tá? Ó. Tem alguém que gosta de sofrer aí, quando faz ovo de Páscoa? Não? Sofrer que eu digo que antigamente não tinha essa parte, né? Aí só tinha essa parte. Aí colocava uma quantidade, rodava, passava a colher, pensava o pincel, levava para a geladeira, voltava, né? Praticamente o pessoal adorava que ganhava um monte de chocolate a mais, né? Quanto é o ovo? É de meio quilo, aí ia quase 1 quilo. Então ficava um lado às vezes mais grosso, outro lado mais fino, tá? Aham. Ah, eu também sou. Eu também sou. É. Agora tem essas forminhas, ó, tá? Já vem com as 3 partes, a gente coloca até a marca aqui, ó. A cobertura até a marca. E aí pressiona, leva pra geladeira. Poucos minutos tá pronta a casquinha, tá? Então fiz um detalhe aqui com a cobertura escura. E vou jogar aqui a branca, tá? Ó. Tá? Então dá pra brincar bastante com a cobertura, tá?
Ó, tá? E aí aqui, ó, cada vez vai sair um desenho diferente, tá? Não consigo fazer sempre o mesmo, tá? E aí a gente vai levar para geladeira, tá? Então legal sempre colocar, obrigado, sempre legal colocar na geladeira, tá? No freezer eu não aconselho, dá para pôr no freezer? Dá, mas assim, se a gente cochilar, aí a hora que eu tirar a minha casca lá do freezer, ela vai começar a suar. Por quê? Porque ficou muito tempo lá no congelador, então a gente indica sempre na geladeira. Na geladeira vai acontecer isso também, só que depois de um tempo maior. Então, quanto tempo eu deixo na geladeira? 5, 10, 15, 20 minutos? Não sei. É o tempo da minha casquinha ficar branca. Ela ficou esbranquiçada, aí eu tenho que fazer o quê? Tenho que tirar, tá? Aí o legal quando tirar é sempre deixar ela na temperatura ambiente um pouquinho, tá? Antes de tirar as forminhas e depois, na hora que ela pega um pouquinho ali da temperatura ambiente, a gente vem e tira a forminha, que vai ter um brilho, vai ter uma qualidade bem bacana, tá bom? Dá para fazer com o chocolate, só que daí tem que fazer a temperagem. Aí aquela questão de termômetro para cá, trabalhar com ele, levar a temperatura até 45, depois abaixar. Essa não, você derrete a 40 graus, coloca na forminha e vai cristalizar. E o sabor, lógico, é um pouquinho diferente do chocolate, que o chocolate usa manteiga de cacau, aqui usa uma manteiga de gordura de palmiste, tá bom? Uma gordura. No caso das cascas, você pode fazer até 15 dias, 20 dias antes, tá? Aí como que eu indico guardar as cascas? Normalmente hoje está muito calor, né? Se a gente fazer as cascas e deixar numa temperatura que não seja, sei lá, climatizado ou que seja fresquinho, a gente vai perder elas porque elas vão começar a derreter. Então o que eu indico? Sabe aquelas caixas organizadoras? Tem umas caixas transparentes, faz as cascas, coloca de boca para baixo, aí coloca um papel manteiga ou um papel, aquele papel que vem entre os papel chumbo, é uma folha de seda, aí eu coloco em cima e vou colocando as cascas. Aí o que eu faço? Se a sua geladeira for grande e ela couber lá dentro, você isola bem com filme plástico, isola bem mesmo, a caixa, isso, com o filme plástico, tampa ela, então acho que uma caixa, de 10 de altura, creio que vai caber umas 50, 60 cascas mais ou menos. Tampa, isola bem ela com o filme plástico, coloca dentro da geladeira. Ela vai se manter, quando você estiver trabalhando com ela, vai se manter a temperatura que está ali. Quando você leva para a geladeira, é como a sala que a gente está aqui. Então lá fora, aqui fora está uma temperatura, só que lá dentro ela mantém uma temperatura dentro da caixa. Quando vocês forem tirar essas cascas da geladeira, tira e não abre logo, não abre de primeira. Tira da geladeira, essa caixa embalada, deixa na temperatura ambiente. Uns 30 minutos, 20, 30 minutos já é o suficiente. Aí depois que vocês tiram o plástico filme e trabalham com ela. Essa é a única maneira que dá para colocar na geladeira. Por quê? Se a gente coloca ele na geladeira sem colocar na caixa, sem envolver em algum lugar, o que vai acontecer? Ela vai pegar umidade. E aí quando você colocar na temperatura ambiente, ela vai começar a suar. Aí perde o brilho, aquela coisa toda. Agora, se tiver um lugar mais quentinho na casa de vocês, pode deixar fora aí pelo menos uns 15 dias antes, tá? Porque ela não vai mudar, ela vai ficar com uma textura bem legal e sem contar que também a gente às vezes tem muitas encomendas, a gente não consegue fazer no mesmo dia, tá bom? Ó, vou deixar só cristalizar ali e a gente faz a montagem. Não, só coloca o papel manteiga um em cima da outra, sabe? O papelzinho manteiga um em cima da outra. Não marca. Não marca. Às vezes um ponto ou outro que às vezes acaba pressionando, ela vai marcar um pouquinho, mas ela mantém o brilho, tá? E aí depois, quando faltar, 3, 4 dias, aí você só vem recheando com de colher ou trufado, e aí dá para fazer as cascas antes, tá? E aí tem que tomar cuidado, se for de colher, se for alguma coisa que vai à geladeira, aí esse eu tenho que entregar mais próximo, porque depois tem que colocar na geladeira, aquela coisa toda, tá? Hã? Então, a gente tem que derreter o chocolate a uma temperatura de 40, 45 graus, aí jogar numa pedra como essa, tá? E trabalhar com ele, e aí tem que ter um termômetro, tá? Para a gente poder abaixar a temperatura. Então, derrete a 45, joga aqui na pedra e trabalha com ele até ele chegar a 28, de 28 a 31, dependendo do sabor, tá? E só aí que eu vou colocar na forma e levar para cristalizar, tá? Então, assim, se eu não tiver uma sala climatizada, é quase impossível a gente trabalhar com chocolate. Porque imagine que eu preciso descer a temperatura dele para 27.
A cozinha, o ambiente onde eu estou trabalhando está 30. E aí a gente não consegue trabalhar com ele, tá? Então, tem que... Ah, é? Conseguiu fazer? Não, é bem trabalhoso, tá, pessoal? Mas assim, mas é gostoso, tá? Vou colocar aqui um pouquinho, tá? Então, o que acontece? E às vezes as pessoas falam assim, dá para fazer aquela sensação do lábio de antigamente? O pessoal colocava o chocolate aqui e estava uma sensação fria, tá? Hoje em dia, pessoal, não funciona porque é muito quente. Antigamente, hoje a gente tem assim uma temperatura muito elevada. Então, antigamente, há o quê? Uns 15 anos, acho que eu fiz um ovos de Páscoa. Então, era uma temperatura mais amena, né? Então, você tava, chegava aí umas 25, 26 graus hoje. Acho que hoje era meio-dia, tava 35. Tava muito quente. Então, se a gente não tem uma sala climatizada, legal para a gente trabalhar com chocolate, até mesmo a cobertura, a gente tem um pouco de dificuldade. Mas a cobertura, ela aguenta um pouco mais, tá? E o sabor tá bem ali equilibrado. Quando você coloca um recheio desse, praticamente, e as das coberturas da Marmoleta tá com sabor bem bacana, a branca principalmente, é bem legal de se usar, tá? Ó, pra gente fazer a montagem, então aqui já tem tudo que eu preciso para fazer o meu ovo banoffee, tá? A gente tem aqui a parte da casquinha, o recheio e a banana caramelizada, tá? Ó, eu vou aproveitar para a gente bater o marshmallow. Pessoal, essas forminhas aqui que a gente está usando, quem for fazer as cascas aí, sei lá, daqui 3, 4 semanas, sei lá, 3, 4 não, né? 3 porque 4 já é a Páscoa, tá? Aí o que eu posso fazer? Tira um dia para fazer todas as cascas, tá? E não dê muito foco, por exemplo, assim, eu quero fazer um ovo crocante, um ovo disso, um ovo daquilo, tá? Sempre tem a tradicional e mais uma ou duas, diferente, sei lá, até umas 5 aí, é legal. Mais do que isso, a gente acaba ficando muito pesado no nosso trabalho. Por quê? Às vezes você tem lá 5 tipos, 6 tipos de casca e tem uma que você vende só 2. Então foca mais na tradicional, numa crocante, que coloca os flocos de cereais, que vai ficar assim, ó, tá? No outro eu vou explicar para vocês como faz. Senão a gente acaba perdendo muito tempo em fazer diversas cascas que a gente às vezes não tem. Então coloca lá, sei lá, 3, 4 cascas diferentes, mais alguns recheios, sei lá, uns 4, 5 recheios diferentes, de colher, o trufado, e aí foca nesse. Aí no próximo ano, troca para ficar sempre um produto diferente com um cardápio novo, tá? Ó, aqui a gente vai fazer o marshmallow para colocar na banoffee, tá? Então aqui eu tenho 200 gramas e eu vou colocar água gelada, tá? E deixar bater. Aqui eu vou deixar um ponto para a gente espalhar com a colher, tá? Eu não vou deixar um ponto para fazer com o bico, tá? Se for fazer um ponto para deixar com o bico, colocar a manga e colocar o bico, deixa ele bater mais, tá? Mas eu vou explicar para vocês depois, tá? Ó, então aqui eu tô fazendo a metade da embalagem, então 80 ml de água gelada, tá? Água bem gelada, tá bom? Aqui é só misturar, tá? Esse do marshmallow aqui dá para bater, dá para fazer a tartinha de limão, tá? Dá para maçaricar, tá? Fica bem legal esse. E às vezes a gente tem, quando a gente faz lá o merengue, tem aquela questão de aquecer a clara, né? Às vezes passa um pouquinho a clara cozinha, tá? Esse aqui não, esse aqui é bem prático para fazer, tá? Ó, aí ele vai montando, ó, ele vai ficando mais clarinho, ó, tá? Aí aqui eu vou deixar ele bater mais um pouquinho, tá? Aí atrás dessa embalagem de marshmallow, tem um QR Code. Se vocês apontarem a câmera do celular, vai abrir um link que tem uma receita de suspiro, tá? Então dá para fazer suspiro com ele. Vai acrescentar, acho que clara e o açúcar de confeiteiro, tá? Dá para saborizar, tá? E também aceita corante também, tá?
Ó, então, eu tirei minha casca. Pessoal, aqui eu coloquei um pouquinho no freezer, mas é porque assim, já viu o ditado? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, tá? Porque assim, ele acaba sendo mais rápido, mas assim, se eu vejo que ele está opaco e eu deixo lá mais 5 minutos, ele vai pegar a umidade que depois não adianta passar o paninho, secar, que vai perder o brilho e o risco dele embolorar depois, na hora que vocês fecharem, é muito grande, tá? Então, dá para pôr no freezer? Dá, mas é um olho no gato e outro no peixe, tá? Ó, aí quando tirar da geladeira, deixa ele paradinho assim, ó, do jeito que tá aqui, uns 5 minutinhos, e depois vocês tiram, tá? Ó. Aí tira aqui essa parte. Sai todas as rebarbas. Aqui essas rebarbas dá para derreter novamente, tá? Aí no caso... eu geralmente eu dou pro gatinho. Tá? Ó. Então se for derreter aqui novamente, eu tenho que colocar no escuro, tá? Não dá mais pra gente colocar no branco, tá? Ó, e aí ele fica assim, ó. Tá? Aí tá vendo o brilho? Tá? Isso é tudo por conta da próprio chocolate, né? Da cobertura e também da forma, tá? Então, se eu vou fazer casco o dia inteiro, não tem necessidade de lavar isso aqui. Tá? Se caso ficar algum pedacinho, alguma coisa, eu só passo ali um guardanapo, alguma coisa, e continuo fazendo casca. No final do dia que eu vou lavar. Aí, de preferência, água morna e um sabão neutro, tá? Com a parte amarela da buchinha, só esfrega para tirar a gordura e trabalha, tá? Então eu posso ficar o dia inteiro usando a mesma forminha, não ter necessidade de lavar, tá? Então aqui a gente vai fazer a montagem do ovo banoffee, tá? Só vou colocar aqui o recheinho. Então aqui, ó, para me montar ele, eu posso só colocar a base aqui no fundo, tá? Ou então colocar na lateral aqui, tá? Como ela tá com essa textura, eu vou tentar espalhá-la aqui na lateral, tá? Só que para quem faz docinho para vender, esse docinho é bem legal, sabe? Para vender como docinhos finos, sabe? Faz ele, coloca na forma, uma forma assim, ó. Aí leva para cristalizar, corta em pedacinhos e decora, tá? Fica bem bacana. Esse que vocês comeram, esse não, nesse não. Não, porque ele fica com essa textura, então dá para comer com colher, essa coisa toda, tá? Ó, então o que eu faço primeiro aqui, ó, tá? Vou pegar essa... Vou espalhar a massa aqui. Ó, então, aquela segunda parte da manteiga, eu coloquei para fazer isso aqui, ó, tá vendo? Se eu fazer só a farofinha, ele não vai ficar, tá? Então aqui eu consigo fazer que ele fique com essa textura que a gente consegue colocar na lateral aqui, tá? Ó. Ó. E aí agora eu venho com doce de leite. Aham. No chocolate? Sim, sim. Porque quando a gente pega, ele fica digital. Então, por exemplo, ele tá com brilho, se eu pego aqui, ó, ele sai o brilho. Pôr a luva. Isso, tá? Então, lógico que quando a gente vai fazer o de colher, normalmente ele fica sentadinho assim, né? Não parece muito, mas geralmente tem sempre os curiosos, deixa eu ver o brilho, né? Então, legal é sempre usar uma luva para não ficar digital, tá? Ó, aí aqui eu venho com o recheio. E aqui a gente vem com a banana caramelizada, tá? Só, aqui, ó, a gente finaliza com o doce de leite, tá? Se quiser finalizar agora com o merengue, fica tranquilo, mas se quiser finalizar, vou colocar um pouquinho de doce de leite. Esse aqui ele tá um pouquinho firme. Acho que dá pra gente
finalizar aqui. Então, esse aqui é um ovo de colher banoffee, tá? Só, lembrando que eu não coloquei canela aqui na banana, tá? Mas se quiser, eu adoro colocar uma canelinha aqui, tá? Ó. Então, aqui eu só vou terminar de bater, a gente finaliza ele aqui, tá? Tem maçarico aí, meninas? Tem maçarico? É. Eu vou flambar ele aqui, tá? Ó, pessoal, aí aqui, ó, uma textura que dá pra gente espalhar com a colher ou colocar com o bico, tá? Se quer fazer com o bico, deixa ele bater um pouquinho mais, tá? Mas é uma textura que a gente faz aqui, ó, tá? Ele fica bem interessante aqui. Já que eu vou maçaricar, vou deixar ele bater um pouco mais, aí a gente... Nossa... Ó, ele vai ficar com essa textura, tá? Tradicional. Você falou em raspinha de limão, acho que tem o quê? Uns 15 dias, 20 dias. A gente fez um intensivo de pasta, a live. Aí tem lá, fiz um ovo de torta de limão. Ficou bem bacana. Aqui o merengue? Dá pra pôr. Tá? Ó. Aí aqui. Mais um pouquinho, finalizar. Tá gravando? Tá? Ó. Então, se fosse para mim espalhar ele com a colher, eu colocaria e dava um movimento aqui com a colher, tá? Aqui a gente vai colocar, tem um bico 1A da Wilton, tá? E certo? E aqui a gente vem com o maçarico. Tem mais aí, Sandra? Quer? Põe mais aí. Então, aí tomar cuidado aqui, senão vai derreter a cobertura, tá? Assim, tá? E aí, ó, se depois quiser colocar uma fatia de banana e caramelizar ela também, caramelizar não, macericar, ou então eu posso até, eu acho que eu tenho, deu pra força? Se quiser pegar um pouquinho daquele e colocar para ficar mais molinho. Isso aqui é só pra gente decorar, tá? Ou então, eu posso pegar também esse próprio banana que eu caramelizei aqui, tá? Mas legal aqui a gente colocar um para decorar, tá? Então, tem alguns recheios que o pessoal está fazendo hoje, banoffee, torta de limão, né? Que às vezes não é tão comum, né? Mas eles ficam bem gostosos. Ó, açúcar refinado, tá? E a gente vai dar uma queimadinha nele aqui, tá? Só pra gente usar como decoração, tá? Tá bom? Senão pega fogo. Mal tá caramelizando, né? Tá flambando. Tem que tomar cuidado. Isso, tá? Aqui eu poderia cortar simplesmente a banana e colocar, mas ia passar 2 minutos e já estava escuro. Então, quando você faz essa barreirinha aqui com açúcar e o maçarico, ela aguenta um pouquinho mais, tá?
Ó, esse aqui, deixa eu ver se eu tenho uma caixinha aqui. A gente pôr esse. Essa daqui, tanto faz. Então faz, vamos ver. Vamos tirar aqui. Acho que dá essa. Tá, né? Ó. E aí, pessoal? A embalagem aqui é tudo, né? Ó, então aqui eu tenho um ovinho. Vamos pesar para ver quanto tá dando? Só para matar a curiosidade. Olha. Então, ó. Então, deu 514 gramas. Tá? 513. Então, se a gente for vender o de colher, por exemplo, esse banoffee, eu tenho que vender ele numa casca de 350, mas como de meio quilo, tá? E aí, pessoal, o legal é sempre fazer o custo, tá? Porque senão a gente não ganha dinheiro, né? Então, o custo é fundamental. Ah, mas eu fui lá na Embaleme e só comprei a cobertura. Tá, você veio do que aqui na Embaleme? Né? De carro, de moto, de táxi, não sei. Você gastou alguma coisa, tá? E aí você fala, ah, não, mas eu cheguei em casa, só derreti a cobertura, não gastei mais nada, tá? Energia, gás. Então, tudo isso tem que colocar, tá? Então, quando vocês fizeram um custo, sempre coloca aí vezes 4, vezes 3,5, vezes 6, dependendo da região, tá? E aí faz o quê? O cálculo é fundamental para vocês poderem vender, tá?